Boa tarde, pessoal. Retomando aqui nossa aula sobre deformação, agora vamos falar sobre deformação por cisalhamento. O efeito da deformação por cisalhamento ele é um pouco diferente da deformação normal, certo? As duas vão contribuir de uma maneira geral para a mudança na forma do elemento inicial. Porém, cabe à deformação normal mexer mais com o volume, com o comprimento e, obviamente, com o volume do corpo, e cabe à deformação por cisalhamento alterar mais a forma, a geometria do corpo, certo? Então vamos ler aqui a definição e explicar posteriormente quais são os pontos que diferenciam de fato uma deformação da outra. Então, deformação por cisalhamento. A mudança que ocorre no ângulo entre dois segmentos de reta que originalmente eram perpendiculares um ao outro é denominada deformação por cisalhamento. O ângulo é representado geralmente pela letra gama e é medido em radianos. Então está aqui, ó, nessa situação inicial, a gente tem esse segmento de reta e esse outro segmento de reta, cujo ângulo inicial é um ângulo igual a 90 graus, ou π/2 radiano, corpo não deformado. Posteriormente, a gente vai ter um ângulo aqui, está chamando de θ', mas é o mesmo gama aqui, certo? Que vai ser um ângulo diferente de 90 graus. Então, aqui houve uma deformação por cisalhamento, porque houve uma alteração nesse ângulo aqui, certo? Então, está aqui, ó, gama igual a π/2 radianos menos θ, se for em radianos, e gama igual a 90 graus menos θ, se for dito em graus. Então, observe que se θ' for menor do que π/2 radianos, a deformação por cisalhamento é positiva, ao passo que se θ' for maior do que π/2, então a deformação por cisalhamento é negativa. Ou seja, inicialmente a gente vai ter um ângulo, né, de 90 graus entre os dois segmentos de reta. Se esse ângulo final aqui ele for menor do que 90, então significa que essa deformação por cisalhamento é positiva, ou seja, se o ângulo final aqui, ó, o ângulo final for menor do que 90, a deformação é positiva. Porém, se esse θ' for maior que π/2, ou seja, o ângulo final ficar maior do que 90 graus, então essa deformação por cisalhamento será considerada negativa. Então aqui as considerações de maneira geral. As deformações normais causam uma mudança no volume do elemento retangular. Não só retangular como circular, mas vão fazer o quê? Sofrer uma variação ao longo do comprimento e, obviamente, alterando assim o seu volume. As deformações por cisalhamento provocam uma mudança em sua forma, pois há o quê? Uma alteração naquele ângulo e, consequentemente, também vai gerar uma mudança volumétrica, mas ela é mais visível em termos de variação angular. A deformação normal é uma medida do alongamento ou da contração, do encurtamento do elemento, e a deformação por cisalhamento, uma variação nesse ângulo. Uma consideração extremamente importante aqui para a resolução das nossas questões está aqui, e também destacado aqui em negrito. A maioria dos materiais da engenharia sofre pequenas deformações e, portanto, a deformação específica vai ser muito menor que a unidade, certo? Por quê? Porque essa variação que vai existir, tanto normal como angular, vai ser pequena. Os ângulos gerados por essa deformação por cisalhamento vai ser um ângulo muito pequeno, muito próximo do zero. Então, na trigonometria, a gente pode fazer a seguinte simplificação. Como o ângulo é muito pequeno, muito próximo de zero, a gente vai considerar que o seno do ângulo é igual ao próprio ângulo, que o cosseno do ângulo é igual à unidade e que a tangente do ângulo é igual também ao próprio ângulo. Isso porque os ângulos são muito próximos de zero. Isso vai nos ajudar na resolução de praticamente todas as questões. Tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão, primeiro exercício. Então, exercício número 4, que é o primeiro de deformação por cisalhamento. Embora a gente de fato vá calcular aqui a deformação também normal. Porque a gente aplica o conceito de variação angular, mas praticamente para calcular a deformação, ou seja, alongamento ou encurtamento da peça. Então, uma força que atua na empunhadura do cabo da alavanca, ou seja, essa força aqui provocada por essa mão, mostrada na figura abaixo, provoca uma rotação no cabo da alavanca de θ igual a 0,002 radiano. Ou seja, quando esse rapaz fizer uma forcinha para cá, essa alavanca vai se deslocar, né, para a direita,
fazendo uma abertura angular aqui de 0,002 radiano, em sentido horário. Nesse sentido aqui que a gente já descreveu. Determine a deformação normal média desenvolvida no cabo BC. O que é que a gente quer? Saber qual a deformação nesse cabo BC. Para isso a gente precisa saber o quê? Saber qual vai ser essa variação de comprimento e dividir pelo comprimento inicial. Com isso a gente vai ter a deformação específica no cabo BC. Então vamos aqui para a resolução. Então aqui ó, a gente já tem um desenho esquemático, a situação inicial, essa linha aqui estava exatamente nesse mesmo alinhamento, e na situação final a gente teve um deslocamento para a direita, né, gerando aqui esse comprimento B', porque houve uma abertura dessa alavanca do ângulo θ aqui, que é o ângulo de 0,002 radiano, ou seja, um ângulo muito pequeno. Então a primeira consideração que a gente vai fazer é exatamente essa. Sendo um ângulo muito pequeno, a gente acabou de ver que a tangente do ângulo é considerado o próprio ângulo, certo? Então tangente de θ é o próprio θ. Se a gente for olhar aqui para esse triângulo retângulo, e se a gente fosse calcular aqui a tangente, quem a gente teria como tangente? Seria o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Então está aqui, cateto oposto é B' e o cateto adjacente é 0,5. Mas a tangente do ângulo é o próprio ângulo, e o ângulo é 0,002 radiano. Então só substituindo aqui, ó, 0,002, B', 0,5. Então o nosso B' vai ser exatamente isso aqui, ó, 0,001 metros. Então é nosso comprimento B', ou seja, o acréscimo de comprimento gerado por essa força que fez essa abertura angular aqui de 0,002 radiano. Então agora aplicando naquela expressão deformação específica normal, a gente vai ter aqui que a deformação específica em BC vai ser a variação do comprimento, que nesse caso, é B', dividido pelo comprimento inicial, que é de 1 metro. Então aqui 0,001 dividido por 1 vai dar 0,001 metros por metro, certo? Então essa é a deformação específica gerada nesse cabo aqui, ok? Então vocês estão vendo esse conceito de ângulo pequeno como é importante para a resolução das questões. A próxima questão é bem parecida, mas ela é mais bem elaborada, mais interessante do que essa. Então vamos para ela. Exercício 5. Parte de uma ligação de controle para um avião consiste em um membro rígido CBD. Então está aqui, CBD. E um cabo flexível AB. Se uma força é aplicada à extremidade D, como vocês estão vendo aqui no membro, e faz com que ele gire 0,3 graus. Então vai ter aqui ó, essa abertura de 0,3 graus. Determine o valor da deformação normal no cabo AB, considerando que originalmente esse cabo não está esticado, certo? Então considere que esse ângulo não existe inicialmente. Está exatamente alinhado aqui. Posteriormente, quando essa força é aplicada, vai haver essa abertura angular aqui de 0,3 graus, ou seja, bem significante. E, obviamente, esse cabo ele vai se esticar até o ponto B ocupar uma posição por aqui, como vocês vão ver aqui no desenho esquemático. Então, aqui ó, eu já fiz a resolução, o desenho esquemático, e espero que todo mundo possa entender. Então, aqui a situação de azul é a situação normal, onde a gente não tinha nenhuma variação aqui dos elementos. Então a gente tinha aqui ó, esse triângulo ABC, certo? Onde esse segmento aqui vale 300 milímetros, esse segmento vale 400 milímetros. Nosso objetivo é saber qual é a deformação específica. Então a gente precisa determinar o comprimento final, ou seja, AB', e dividir pelo comprimento, saber esse comprimento final, para a gente poder saber qual vai ser a variação e dividir pelo comprimento inicial AB e daí ter a deformação específica. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa é determinar o comprimento inicial de AB, que aí já aquele famoso triângulo de pedreiro, né? 3, 4, 5. Então aplicando aqui Pitágoras, a gente vai ter que esse comprimento inicial vale 500 milímetros, ou seja, esse comprimento de A para B sem contar nenhum tipo de deformação. Tá certo? Vocês percebam aqui, já fazendo esse desenho esquemático, tracejando aqui as deformações, que a gente vai ter um novo triângulo aqui, ó. É o triângulo AB', esse triângulozinho aqui, ó, certo? Cujo ângulo entre o segmento
CB' e AC, eu estou chamando de alfa, certo? Então, esse ângulo alfa aqui, ó, ele vai ser quem? 90 mais o ângulo θ. Então, quem é que vai ser esse meu ângulo alfa aqui? Vai ser 90,3 graus. Então, como é que eu posso achar esse comprimento final? Simplesmente aplicando a lei dos cossenos a esse triângulo AB'C. Então, está aqui a aplicação da lei dos cossenos, certo? 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 2 vezes 400 vezes 300 vezes o cosseno desse ângulo, que é 90,3. Tudo isso, a raiz quadrada de tudo isso, certo? Que vocês viram, relembraram lá em mecânica geral, um dos primeiros assuntos. Com isso, a gente vai ter aqui, ó, o comprimento AB', comprimento final, de 501,255 milímetros. Aí você pode me perguntar, professor, estou sem entender aí por que esse comprimento aqui CB' é 300. Porque 300 não era o comprimento dele vertical, como é que ele se deslocando para cá, ele vai ficar os mesmos 300, certo? Isso não foi devidamente escrito aqui, mas eu posso explicar. Ó. O ângulo é muito pequeno, é 0,3 graus. Então, a gente viu naquela explicação anterior que quando o ângulo é muito pequeno, o cosseno do ângulo vai ser considerado a unidade. Então, o cosseno do ângulo é igual a 1. O seno e a tangente é igual ao próprio ângulo. E o cosseno é igual a 1. Então, se a gente fosse calcular o cosseno aqui desse triângulo, desse triângulozinho formado aqui, a gente teria o quê? Teria que o cosseno seria igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 300 e a hipotenusa é esse comprimento que a gente está querendo determinar. Mas como o cosseno é igual à própria unidade, então eu vou ter que a hipotenusa aqui vai ser igual a esse cateto vezes 1. Então, significa dizer que a hipotenusa é igual ao cateto, certo? Por quê? Porque o ângulo é muito pequeno e aí o cosseno dele vai ser considerado a própria unidade. A gente exagera aqui mostrando a deformação para que a gente possa entender, mas de fato praticamente não ia ter nenhuma variação. Então esse comprimento inclinado aqui vai ser igual a esse comprimento vertical. Então por isso que a gente aplica a lei dos cossenos a esse novo triângulo e considera que esse segmento CB' também vale 300. Tá certo? Tá entendido? Então, aplicando aqui a lei dos cossenos, que a gente já fez, a gente descobriu o novo comprimento AB'. E aí, é só jogar naquela fórmula de tensão específica normal. Então, aqui, deformação. A deformação específica no comprimento no segmento AB vai ser dado pela variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, o comprimento final a gente já achou, 501,255, menos o comprimento inicial, que é 500, dividido por 500. E daí a gente vai ter uma deformação específica nessa barra de 0,00251. Entendido? Então, mais uma vez, a gente usou aqui o conceito das duas deformações para poder encontrar a deformação final, a deformação específica final aqui, no caso normal. Mais uma vez, também foi importante o conceito de ângulos muito pequenos. Não esqueçam disso. Então, quando o ângulo é muito pequeno, muito próximo de zero, então seno e tangente é igual ao próprio ângulo e o cosseno é igual à unidade. Tá certo? Então, por isso que a gente pode considerar que esse comprimento aqui é igual a esse, porque a gente considerou que o cosseno de θ é igual a 1. E daí, a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Tá certo? Esse exercício aqui é mais um daqueles exercícios propostos. Então, na próxima semana ainda será uma aula, uma videoaula, tá certo? E na próxima, provavelmente lá para o dia 10, se eu não estiver enganado aqui em termos de contagem, a gente já vai trabalhar com aula presencial. Então, tanto esse exercício proposto dessa aula, como da aula passada, vocês vão me entregar na primeira aula presencial, tá certo? Esse exercício aqui é muito parecido com o anterior. Ou seja, a gente precisa saber qual é a deformação específica ao longo de cada diagonal. Dessa diagonal e dessa diagonal. Então, para isso, você precisa calcular a diagonal inicial, que vai ser igual tanto essa como essa, porque é um quadrado. E depois você precisa saber quanto vale essa diagonal aqui e essa outra diagonal. Porque aí, quando você fizer
a diferença de uma com a outra e dividir pelo comprimento inicial, você vai ter a deformação